É um privilégio estar aqui com você, neste dia de tantas experiências maravilhosas, tantas mensagens edificantes, tantas músicas abençoadoras. Eu quero trazer agora, da parte de Deus, para o seu coração, uma palavra sobre avivamento espiritual. Os períodos mais críticos da história, quando o povo de Deus passou pelos vales mais profundos, cruzou os desertos mais tórridos, enfrentando as tempestades mais borrascosas, a igreja foi fortalecida, a igreja foi reavivada. E nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo amargo. Uma pandemia avassaladora atingiu o Brasil e o mundo. São centenas de milhares de pessoas ceifadas. São milhões de pessoas infectadas. Há dor, há lágrimas, há luto. Estamos enfrentando uma das mais profundas recessões econômicas da história. Alguns já anunciando que teremos uma depressão econômica. Muitas empresas entrando em colapso. Muitos empresários desesperados, não podendo mais saldar seus compromissos. Muitos comerciantes talvez não poderão abrir suas portas. Muitos empregados estáveis na sua empresa estão sendo despedidos. Há um cenário sombrio, há um horizonte nebuloso. A crise mostra para todos nós a sua carranca. A dor lateja e pulsa em nosso peito. Nesta hora de tanta dor, de tanta lágrima e de tanto luto, é que nós aguardamos da parte de Deus um poderoso avivamento espiritual. Os grandes avivamentos nasceram do ventre da crise. A igreja nunca é tão forte quando ela é fraca. A igreja nunca experimentou tanto o poder de Deus como quando os recursos humanos se esgotam. E é por isso que eu conclamo você a abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Ali está uma promessa poderosa de um grande avivamento espiritual. No capítulo 44, versos 3 a 5, Isaías diz, da parte de Deus: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Há 4 verdades sublimes que quero destacar à luz desse texto. Primeira, é que este avivamento é uma promessa de Deus. A segunda verdade é que este avivamento é uma necessidade da igreja. Em terceiro lugar, este avivamento deve ser buscado prioritária e ansiosamente pela igreja. E em quarto lugar, este avivamento produz resultados extraordinários para a igreja. Chama a sua atenção para o fato de que esta promessa tem 2 características. Primeira, é uma promessa segura, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade. Quem está prometendo aqui não é um homem, não é uma igreja.
não é um concílio eclesiástico, não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo é o Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz, que promete e faz, e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Tudo o que ele promete, ele cumpre, porque ele vela pela sua própria palavra em a cumprir. Nós aguardamos um poderoso reavivamento espiritual, não porque nós tenhamos todas as ferramentas para produzi-lo. Nós não aguardamos um avivamento porque temos sentimentos fortes e anelos profundos acerca dele. Nós aguardamos um poderoso avivamento porque Deus prometeu. E este avivamento que o profeta Isaías trata, que é repetido também no profeta Joel, cumpriu-se no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado. Todos que estavam naquele cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar para sempre conosco. Mas quando Pedro se levanta para pregar, ele diz: esta promessa é para vós. Esta promessa é para os vossos filhos. Esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é para você e é para mim. É para a igreja presbiteriana. É para a igreja evangélica desta nação. É para todos aqueles que têm sede de Deus e aguardam ansiosamente este derramamento profuso, caudaloso e abundante do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, esta promessa não é apenas segura, esta promessa é também abundante. E o profeta fala de duas palavras que nos remetem a este pensamento. Primeiro, derramamento. Segundo, torrentes. Ambas as palavras tratam de coisas grandes, caudalosas, abundantes. Deus não dá o seu espírito por medida. Ele tem algo profuso para você e para mim. E eu quero ilustrar isso de duas maneiras. Primeiro, quando eu olho a oração que Paulo fez na sua carta aos Efésios, capítulo 3, verso 19, imagino que não tem mais como pedir de forma mais ousada e audaciosa do que ele fez nesta oração. Ele pede que nós sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso nos leva a uma pergunta: quem é Deus? Só para recordar os atributos que só Deus os tem, e nós nunca tivemos, não temos e não teremos jamais, os atributos incomunicáveis de Deus. Diria para você que Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente. Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Se você perguntar, mas qual é o tamanho do universo que Deus criou? Nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente qual é o tamanho exato do universo. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os cientistas dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra deste universo. Pois Deus é maior que o universo. Não há um centímetro dele em que Deus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou presente aqui. Agora Paulo, preso em Roma, está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E talvez você possa pensar que Paulo estivesse delirando. Para que você não chegue a esta conclusão apressada,
Paulo chega a dizer no verso seguinte, Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Eu quero dizer para você que Deus tem mais para você. Deus tem a plenitude do seu Espírito. Deus tem um derramamento copioso do seu Espírito. Deus tem um poderoso avivamento para você e para mim. Mas em segundo lugar, esta promessa não apenas abundante, dando este exemplo, mas eu gostaria de exemplificar esse aspecto abundante com outro exemplo. Havia uma família muito pobre na América, no século XIX. Esta família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe da família morre, deixando a viúva pobre, com 7 crianças para criar, grávida do 8º filho. Quando nasce o 8º, não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Esta mãe, viúva, já com os cabelos brancos de tanto trabalhar para dar comida àquelas crianças, um dia escuta do 5º filho a seguinte palavra: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts, encontrou emprego numa sapataria. Seu tio conseguiu esse emprego para ele. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o Sr. Edward Kimball, vai ao seu trabalho e o leva a Cristo. E esse menino passa a amar a Jesus. E um dia ele está numa igreja e o pregador está dizendo: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser este homem. Um dia ele andava na Wall Street, em Nova York, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele sai correndo, entra numa casa, entra no quarto, tranca a porta, cai de joelhos. E diz que como que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele diz que ainda que desse a ele toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele não aceitaria. Quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais a vida dele é a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Aquele moço era de Dwight Lyman Moody, o grande avivalista do século XIX. Deus é o mesmo, e Ele pode fazer o mesmo também na sua vida. Sabe por quê? Porque o avivamento é uma promessa de Deus, segura e abundante. Mas em segundo lugar, o avivamento é uma necessidade da igreja. Se você percebeu, no versículo 3, o Espírito Santo é ilustrado aqui, e o símbolo do Espírito Santo é água. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, como o hálito, como o azeite, como a pomba, como o fogo. Mas aqui ele é representado pela água. E a pergunta é, por quê? Para nos ensinar algumas verdades preciosas. Primeiro, não tem vida onde não tem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores adubos e insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos modernos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter músicos de qualidade superlativa, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, não tem vida na igreja. Eu preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon quando ele disse: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele não há conversão. Ele quem nos convence de pecado. Ele quem nos regenera. Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. Ele quem nos sela com o selo como propriedade exclusiva de Deus. Ele quem nos dá poder. Ele quem distribui dons. Dele vem então essa transformação de glória em glória na imagem de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar. Talvez você possa perguntar, como eu já perguntei tantas vezes, ou como você talvez tenha lido o livro Por que Tardo, Pleno Reavivamento, de Leonard Ravenhill. E a única resposta a esta pergunta é que entre a terra seca e as chuvas de Deus,
há um obstáculo no caminho. Na época de Elias, era Baal. Baal estava retendo as chuvas. Baal não precisa apenas de um novo nome. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta dar roupagens novas a Baal. Baal tem que ser tirado do caminho. O que impede a chegada do avivamento é o pecado. Há pecado no meio do arraial. Há mundanismo, há secularismo, há materialismo, há egoísmo, há hedonismo, há frieza espiritual, há mornidão espiritual, há descompromisso, há falta de fervor, há acomodação. E nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, porque é Ele quem convence de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, nós seremos como a igreja de Laodiceia, olharemos no espelho e daremos nota máxima para nós mesmos. Sem o poder do Espírito Santo, não haverá arrependimento verdadeiro. Sem o poder do Espírito Santo, não haverá choro pelo pecado. Sem o poder do Espírito Santo, não haverá conversões genuínas. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não cairá de joelhos diante da glória de Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Sem o poder do Espírito Santo, não haverá purificação. E sem retirar o pecado que nos intercepta na comunhão com Deus, não haverá avivamento. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade nesse texto que eu quero trazer, que está no versículo 3 ainda. É que o Espírito Santo, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Note você que há duas figuras aqui. A primeira delas é terra seca. A segunda delas é sedento. Eu não sei se você já olhou uma terra seca, rachada, bramando por chuva. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água. A sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago dói. Mas se você não se alimenta, a dor vai embora e você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Não é assim, entretanto, com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede tortura você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? É quando ela tiver sede de Deus. Olha para o cenário brasileiro e você verá muitas igrejas com sede de bênçãos de Deus. Mas avivamento não é sede de bênção de Deus, avivamento é sede do Deus da bênção. Há muitas pessoas procurando coisas, dinheiro, prosperidade, riqueza, sucesso, fama, saúde. Mas avivamento é sede de Deus. Sede de Deus. É por isso que não há avivamento espiritual sem oração. Antes de Deus derramar o seu Espírito, Deus move a sua igreja à oração. É triste, talvez dramático até, que em muitas igrejas, as reuniões de oração estejam no CTI, talvez num respirador mecânico, talvez em agonia. Nós precisamos restaurar o altar da oração na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Não há avivamento sem oração, nem na história bíblica, nem na história da igreja que sucedeu ao relato bíblico. Os grandes avivamentos nasceram de grandes ou pequenas ou anônimas reuniões de oração. Olhe comigo o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, quando aqueles estudantes nos Estados Unidos, no século XIX, 1857, 1859. O país inteiro era uma reunião de oração. Olha o reavivamento do país de Gales em 1904, que começa com a reunião de oração com Evan Roberts. E em algumas semanas, este avivamento varreu o país de Gales e mais de 100 mil pessoas estavam convertidas. Olha o reavivamento em 1907 na Coreia do Sul, onde a igreja presbiteriana, mais nova que a igreja presbiteriana do Brasil, tem mais de 10 milhões de membros. E até hoje muitas igrejas permanecem orando diariamente pelas madrugadas.
Se nós quisermos um poderoso derramamento do Espírito Santo, nós precisamos orar. Orar com fervor, orar com quebrantamento, orar com perseverança, orar com objetividade, orar até que Deus fenda os céus e desça. Foi esta a orientação de Jesus para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles discípulos entenderam isso, e eles retornaram para o cenáculo, e diz a Bíblia que durante 10 dias eles oraram unânimes, perseverantes, clamando a promessa do Pai. Depois de 10 dias de oração, era um dia de domingo de manhã, 9 horas da manhã, quando os céus se fenderam, quando o Espírito Santo desceu em línguas como de fogo, um vento como um vento impetuoso, encheu aquela casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Dr. John Stott disse que antes de enviar a igreja para o mundo, Deus enviou o Espírito Santo para a igreja, e esta ordem não pode ser invertida. Nós não podemos fazer a obra de Deus na nossa própria força, com os nossos próprios instrumentos. Nós não podemos, como o profeta Eliseu demonstrou, cortar uma árvore com o cabo do machado. Nós precisamos de ferramentas afiadas, e só uma igreja cheia do Espírito Santo pode atender às demandas deste mundo secularizado, deste mundo agnóstico, deste mundo ateu. Só no poder do Espírito Santo a igreja pode impactar a sociedade e influenciar o nosso tempo e a nossa geração. Mas eu quero concluir com a quarta verdade. O avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Eu conclamo você a olhar o versículo 4. O primeiro resultado é um crescimento numérico explosivo. Os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Ah, como eu ansei esse dia, quando os templos ficarão pequenos, quando os bancos ficarão lotados, quando os pregadores terão que ir para as praças, como aconteceu na Inglaterra do século XVIII, porque os templos não comportam mais. Ah, como eu anseio esse dia, em que quando as igrejas abrirem as suas portas, as pessoas estarão famintas e sedentas para entrar, porque elas estão com fome, não de pão, mas com fome da palavra de Deus. Ah, como eu anseio ver esse dia, em que a pregação produzirá frutos e muitos frutos para a glória de Deus, e nós veremos centenas, milhares de pessoas convertidas, e pessoas famintas correndo com pressa para acertar a vida com Deus. Testemunhamos isso na missão Quassis Abanto, quando em 1966 eles experimentaram um poderoso reavivamento espiritual. Tive a bênção de ir ali, numa fazenda, visitar um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Como é precioso você ver, em tantos lugares, quando Deus derramou o seu Espírito Santo, as igrejas floresceram, as igrejas cresceram, e Deus fez muitas vezes, num único dia, mais do que a igreja conseguiria fazer em um ano de trabalho, na força do braço da carne. Nós precisamos de um avivamento que traga crescimento numérico para a igreja. Mas em segundo lugar, segundo resultado, não é apenas crescimento numérico, mas é testemunho dos crentes. O versículo 5 diz que um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Quando Deus derrama do seu Espírito, quando o avivamento chega, os crentes saem do anonimato, deixam de ser agentes secretos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, doutores, iletrados, pastores, seminaristas, novos convertidos, todos se levantam, todos se inquietam, todos saem com grande graça e poder, com ousadia e coragem para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. O estudante não terá medo de se apresentar como um cristão na universidade. O empregado não terá medo de se apresentar como servo de Deus na sua empresa. O empresário não terá medo de se declarar cristão numa corrente de empresários ou num grupo seleto de empresários.
Você ter a coragem de dizer que você é de Jesus, que Jesus mudou a sua vida, que Jesus transformou a sua história, que Ele é a razão do seu viver, que Ele deu sentido à sua vida, e você então se levantará para pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Como nós precisamos disso, como nós dependemos disso. Quantas vezes nós nos acovardamos, quantas vezes entramos num táxi, num Uber, quantas vezes embarcamos num avião, quantas vezes andamos de ônibus, quantas vezes nós entramos num hotel, quantas vezes nós chegamos numa farmácia, num supermercado ou numa loja, e nós nunca nos apresentamos como embaixadores de Cristo. Nós nunca falamos desta glória bendita que nos alcançou. Quando o avivamento chega, você tem pressa para falar neste nome, você tem uma mensagem e você tem urgência em apresentá-la. Como nós precisamos de um avivamento que levante a igreja, que faça de cada crente um missionário, que faça de cada crente um embaixador, um ministro da reconciliação. Eu quero concluir dizendo a você que esta promessa não ficou perdida, nem se caducou. Esta promessa está viva, ela é atual, ela é contemporânea, ela é para você, ela é para mim. Mormente nesses dias que o Brasil está sendo assolado por esta pandemia, onde nós estamos, na grande maioria, em solo brasileiro, em isolamento social. Quero dizer a você que se nós estamos em isolamento social, a palavra de Deus está mais livre do que nunca. A palavra de Deus não está em quarentena. A palavra de Deus está agindo com grande graça, força e poder. E a nossa expectativa e oração é que ao término desse tempo de isolamento social, nós possamos retornar e, mais do que isso, experimentar um poderoso reavivamento espiritual. Que você comece na sua casa a orar por isso. Que você no seu coração anseie por isso. E que você e eu nos unamos em oração para orar até que Deus fenda os céus e desça e traga sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. É tempo da visitação de Deus na nossa vida. É tempo de buscarmos um avivamento até que Ele venha. Deus abençoe profundamente o seu coração.